capítulo 12 de Zacarias descreve a intervenção soberana de Deus para proteger Jerusalém, tornando uma pedra pesada e um copo inebriante para as nações inimigas. O Senhor promete fortalecer os habitantes da cidade, fazendo com que até o mais fraco tenha a valentia de Davi. Após a vitória, Deus derramará um espírito de súplica sobre o povo, que olhará com profundo arrependimento para aquele que transpassaram, resultando em um luto nacional e sincero em todas as famílias de Israel. Vamos à leitura. Zacarias capítulo 12. Oráculo, palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro espírito que o homem tem dentro de si. Eis o que farei de Jerusalém, um copo inebriante para todos os povos circunvizinhos. Também Judá será cercado pelo inimigo com Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todo que se esforçar por levantá-la sairá ferido. Todos os povos da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, oráculo do Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de delírio os que montam neles. Abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá e cegarei a cavalaria das nações. Os chefes de Judá reconhecerão em seu coração que a força dos habitantes de Jerusalém está em seu Deus, o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei dos chefes de Judá como que um braseiro ardente sobre um monte de lenha, uma tocha acesa no meio dos feixes. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos da vizinhança, enquanto Jerusalém permanecerá firme e estável. O Senhor libertará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não se eleve demais em detrimento de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles será valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como o anjo do Senhor. Naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, como o luto de Hadad e Remom no vale de Meguido. A terra inteira celebrará esse luto, família por família. A família da casa de Davi à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Natã à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Levi à parte, com suas mulheres separadamente. A família de Semei à parte e suas mulheres separadamente. Todas as outras famílias, cada uma à parte, e as mulheres separadamente. No capítulo 13 de Zacarias, anuncia a abertura de uma fonte para lavar os pecados de Jerusalém. Deus promete eliminar a idolatria e os falsos profetas, restaurando a verdade no meio do povo. O texto traz a profecia do pastor ferido, cujo golpe dispersa as ovelhas. Por fim, descreve a purificação de um terço remanescente através do fogo, como o ouro e a prata, para que invoque o nome do Senhor e confirme que Ele é o seu Deus. Zacarias capítulo 13. Naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos, não se falará mais deles. Expulsarei os falsos profetas e todo espírito impuro. Se alguém intentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe que o geraram o repreenderão. Vais morrer porque dizes mentira em nome do Senhor. E quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e não mais se cobrirão com o manto de peles para mentir. Cada um dirá, não sou profeta, mas lavrador, e possuo terras desde a minha juventude. Se alguém lhe disser, que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. Espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Mas farei passar este terço pelo fogo,
Irei purificá-lo como se purifica prata. Irei prová-lo como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome, eu o ouvirei e direi: Este é meu povo, e ele responderá: O Senhor é o meu Deus. No capítulo 19 de Apocalipse, inicia com um quádruplo Aleluia no céu, celebrando os juízos de Deus sobre a Babilônia. É anunciado o tempo das bodas do Cordeiro, para as quais a esposa se preparou com vestes de linho. Em seguida, Jesus se manifesta como o cavaleiro do cavalo branco, o fiel e verdadeiro, trazendo consigo os exércitos celestes. O texto descreve a derrota total das forças rebeldes, culminando na prisão da fera e do falso profeta, que são lançados no lago de fogo, enquanto o Cordeiro estabelece sua vitória absoluta. Apocalipse capítulo 19. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: Amém, aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas e como o rimbombar de pulsantes trovões que cantava: Aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: Escreve: Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as palavras autênticas de Deus. Prostei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: Não faças isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes. Há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-lhe em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor de senhores. Vi então anjos de pé sobre o sol, a chamarem em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reunir-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se das suas carnes. O resumo do Salmo 147 convoca Jerusalém a louvar o Senhor pela proteção de suas portas e pela prosperidade de seus filhos. O texto exalta o poder de Deus sobre a natureza, descrevendo como ele envia sua palavra para comandar a neve, o granizo e o degelo das águas. Por fim, o Salmo destaca o privilégio espiritual de Israel, a quem o Senhor revelou sua lei e preceitos, algo que não fez com nenhuma outra nação. Salmo 147. Louva, ó Jerusalém, o Senhor, louva o teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te nutre com a flor do trigo.
Ele envia a sua palavra sobre a terra, e aí ela corre velozmente. Ele faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, atira o seu granizo como migalhas de pão. Diante de seu frio, as águas se congelam. À sua ordem, porém, elas se derretem. Faz soprar o vento e as águas correm de novo. Ele revelou sua palavra a Jacó, sua lei e seus preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim. A nenhum deles manifestou seus mandamentos. A continuação do capítulo 50 de Eclesiástico narra o momento em que o sumo sacerdote Simão sobe ao altar, rodeado pelos filhos de Arão, com uma coroa de cedros. Ele realiza a oblação e a libação do sangue da videira, oferecendo um perfume divino ao Senhor. O culto é marcado pelo toque das trombetas, pela suave melodia dos cantores e pela prostração da multidão, que adora ao Senhor com a face por terra até o fim das cerimônias. Eclesiástico capítulo 50, dos versículos 12 ao 21. Subindo ao alto santo, honrava os santos ornamentos. Conservando-se de pé junto do altar, recebia as partes das vítimas da mão dos sacerdotes, e os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de cedros no Monte Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele em sua magnificência. A oblação do Senhor é apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel, quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo. Ele estendia a mão para a libação e espargia o sangue da videira. Derramava ao pé do altar um perfume divino para o Príncipe Altíssimo. Então os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações e tocavam trombetas de metal batido. Faziam ouvir grandes clamores para se fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão e caía com a face por terra para adorar o Senhor seu Deus e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Os cantores elevavam a voz e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor e que as cerimônias tivessem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.